A gente, desde o ano passado, em dezembro, a gente já tinha essa preocupação porque começou a surgir alguns pontos bem críticos, né, com muitos buracos pela rodovia MT-170. E nós levamos essa reivindicação junto ao secretário do Estado, o Marcelo, a Cinfra, e no qual ele já se posicionou que a empresa responsável pelo trecho, ela estaria atuando aqui no trajeto. Aí, mediante já tantas provocações, a situação se agravou mais ainda. A gente tem conhecimento disso, tanto de Castanheira até o trecho de Brasnorte, até a 364, né, que é a rodovia federal, no entroncamento de Campo Novo com saída para Sapezal. A gente já tem visualizado essa situação e começa um momento muito forte de tráfego nessa estrada, porque é a conta do escoamento de produção. Então, onde circula mais caminhões pesados é um grande risco. Hoje, pela manhã, a gente já esteve contactando o Departamento de Infraestrutura da Cinfra e nós, através do canal de informação deles, já nos informou que a empresa já foi notificada para fazer os reparos. É a empresa Compensado, que faz de Castanheira até a ponte Juruena. A de Juruena até lá no entroncamento Maggi é a EHL, que é a responsável pelo outro trecho. Então, portanto, esse nosso aqui já está, a empresa já deve retomar os tapa-buraco a partir agora da próxima semana. É um compromisso que eles fecharam, a gente passou essa situação, eu e o presidente Eduardo, nós entramos em contato com eles e eles já nos posicionaram dessa forma que a empresa, que tem um maquinário deles aqui para o fundo do lado de Coniza, que é Guariba que eles estão, tem uma parte do maquinário deles, vão trazer, deslocar para cá para fazer esse tapa-buraco que é essencial. Informamos a eles que é um período muito crítico, que é o período do zigue-zague nas rodovias para fugir dos buracos, onde que acontece muito acidente. Além dos prejuízos mecânicos, né, pessoal e mecânico que isso pode ocasionar. Então, portanto, a Câmara Municipal de Juiz já se posicionou. Desde o ano passado, final do ano passado, nós já havíamos notificado a Cinfra do Estado e agora, hoje, pela manhã, nós entramos em contato com o Departamento do Setor de Infraestrutura da Cinfra e eles já nos posicionaram que a empresa já foi notificada e já está prestes a reiniciar esse tapa-buraco, que é essencial, que nós devemos correr atrás sempre para fazer essa mediação junto ao governo do estado para resolver os problemas que, infelizmente, pagamos, né, os nossos impostos, pagamos o FETAB, um recurso que foi canalizado para resolver esses problemas nas rodovias e muitas vezes fica a desejar por parte do governo do estado. Então nós esperamos que haja essa sensibilidade por parte do governo e que ele faça o seu dever de casa e ajude a população, aqueles que trabalham, aqueles que necessitam, que precisam dessas estradas. É importante fazer esse trabalho, né, porque acaba colocando em risco a vida das pessoas que trafegam por aquele local, né? Corretamente, é um período que você andando pelas rodovias, você observa o zigue-zague pelas estradas, os caras que fogem de um buraco ou de outro, e aí você coloca em risco, né, a vida de muita gente, né? Então nós precisamos prevenir isso, a população paga, tem o direito de ter um serviço de qualidade e é para isso que a gente está cobrando, né? A gente espera e vamos estar atentos, a próxima semana vamos estar novamente, se isso não ocorrer, a gente vai estar novamente entrando em contato com a Cinfra do Estado para que eles dê uma atenção à nossa realidade aqui.